Quando estamos em análise de circuitos de corrente alternada e fazemos operações no domínio de frequência, temos de trazer também as leis de Kirchhoff. Neste vídeo, vamos estudar a lei de Kirchhoff para tensão no domínio de frequência. Temos aqui um circuito com uma fonte senoidal de tensão. Temos 3 impedâncias conectadas a ele. Dentro de cada uma destas caixas temos um R, um L ou um C. Não vamos explicitar cada um deles, porque nós estamos trabalhando de maneira geral para impedâncias. Na análise de circuitos de corrente alternada, as tensões são todas ondas cossenoidais. Então, a tensão de entrada, VI, é igual ao V0, que é a amplitude da onda cossenoidal, vezes o cosseno de ômega, que é a frequência, T, mais φ0, que é o ângulo fase. Vamos identificar aqui as tensões entre os terminais dos elementos. Vou colocar aqui como V1, negativo aqui, positivo aqui. Aqui o V2, negativo, positivo. E aqui também o V3, negativo aqui, positivo aqui. Vou mudar aqui para V0 para que não confundamos o I com o 1 do V1 ali. Então, a fonte de tensão é aqui indicada por V0, aqui os sinais negativo, positivo. Agora, quando aplicamos a KVL, que é a lei de Kirchhoff para tensões, ela diz que se começamos em uma esquina, em algum lugar do circuito, vamos começar, por exemplo, por aqui, e fizermos todo o loop, vamos ter, no final, 0 volts. Essa é a lei de Kirchhoff, normal para circuitos de corrente contínua. E vamos ver como que ela se aplica para circuitos de corrente alternada aqui. Então, no domínio de tempo, dizemos que o V0 mais o V1 mais o V2 e mais o V3 igual a 0. Bem, o que é que sabemos agora? Sabemos que V0 é uma onda cossenoidal, com um certo ângulo fase. E agora, o que sabemos sobre as demais tensões aqui? Nos circuitos de corrente alternada, nós estamos procurando por uma resposta forçada. Nós deixamos de lado as respostas naturais, não há chaves no circuito e assumimos que o circuito esteja nesse estado para sempre. Então, a resposta natural desapareceu e isso significa que estamos procurando pela resposta forçada. Sabemos que temos aqui 3 tensões. Sabemos que estas 3 tensões vão recompor a tensão de entrada. Então, todas elas serão senoidais ou cossenoidais. Todas as tensões aqui serão senoidais, porque a função forçada é senoidal. Outra coisa que sabemos é que todas as tensões têm o mesmo ômega, a mesma frequência. Então, as tensões aqui, aqui e aqui terão o mesmo ômega. Vou destacar aqui. Isso é muito importante. Em um circuito de corrente alternada, quando determinamos na entrada uma certa frequência, em todos os outros pontos teremos a mesma frequência. Aqui temos componentes lineares e componentes lineares não criam novas frequências. Outra coisa que sabemos, haverá deslocamentos do ângulo fase. Lembre-se de que na impedância, quando multiplicamos por J, rotacionamos em 90 graus, então teremos diferentes ângulos fase para cada um dos componentes. Teremos também amplitudes diferentes nos elementos do circuito, nos componentes do circuito. É assim que a solução no circuito de corrente alternada vai aparecer para nós. O que vamos fazer agora é pegar esta tensão de entrada e todas estas informações aqui e ver como a lei de Kirchhoff para tensões funciona no domínio de frequência. Vamos ver, então, como acontecem as coisas. Vamos retomar aqui no domínio de tempo. Pela lei de Kirchhoff, vamos ter, então, a tensão de entrada, V0 cosseno de ômega-t mais o φ0, mais a tensão V1, que é V1 cosseno ômega-t mais φ1, mais o V2 cosseno de ômega-t mais φ2, mais V3 cosseno ômega-t mais φ3, isso tudo igual a 0. Todos estes ômega são exatamente o mesmo número, a mesma frequência. Os ângulos φ são diferentes, são ângulos fases diferentes. Agora, vamos mudar para a notação exponencial complexa. Esta primeira parcela pode ser reescrita como a parte real de V0 vezes e elevado a j vezes ômega t mais o φ0.
Isto é a mesma coisa que isto, este cosseno pode ser representado como a parte real desta exponencial complexa. Do mesmo modo, vamos escrever as demais. Para o V1, vamos ter a parte real de V1 vezes e elevado a j ômega t mais φ1, mais a parte real do V2 e elevado a j ômega t mais φ2, mais a parte real do V3 e elevado a j ômega t mais φ3. E isso tudo igual a zero. Agora, podemos manipular um pouco algebricamente, lembrando que este pedacinho aqui, e elevado a j ômega t mais φ, usando propriedades das potências, pode ser escrita como e elevado a jφ vezes e elevado a j ômega t. Lembre-se de que a multiplicação de potências com a mesma base pode se transformar em uma única potência com a mesma base e a adição dos expoentes. Estamos fazendo o caminho contrário disso. Vou fazer essa transformação em todos estes termos em laranja. Então, a primeira parcela vai ficar a parte real de V0 e elevado a jφ0 vezes e elevado a j ômega t, mais a parte real de V1 e elevado a jφ1 vezes e elevado a j ômega t, mais a parte real do V2 e elevado a jφ2 vezes e elevado a j ômega t, e mais a parte real do V3 e elevado a jφ3 vezes e elevado a j ômega t. E isso tudo, essa adição toda, é igual a zero. Agora, podemos facilmente verificar que e elevado a j ômega t é fator comum para todas estas parcelas. Podemos colocar esse fator comum em evidência e vamos ficar, então, com a parte real de, abrindo parênteses, na primeira parcela, V0 e elevado a jφ0 mais V1 e elevado a jφ1 mais V2 e elevado ao jφ2 e mais, na última parcela, o V3 e elevado a jφ3, tudo isso, aqui entre parênteses, multiplicado por e elevado a j ômega t. Fechando parênteses, tudo isso igual a zero. Agora, como podemos analisar esta equação, esta igualdade a zero? Observe que o fator e elevado a j ômega t que colocamos em evidência pode resultar zero? Observe que e elevado a j ômega t é um vetor em rotação e nunca é zero. Então, resulta que podemos concluir que toda esta parte aqui deve ser igual a zero para satisfazer a equação. Vou agora fazer uma nova modificação de notação. Este tipo de número aqui é chamado de fasor. O fasor é uma amplitude vezes e elevado a um ângulo complexo. Observe que não temos tempo aqui. A variável tempo aparece somente aqui. Observe que, neste fator, temos ômega e t, e é o único lugar da equação onde aparece ômega e onde aparece t. O que temos no resto são apenas os ângulos fase. A notação que vou utilizar para fasor vai ser o V maiúsculo zero e uma barra em cima para indicar que é um vetor complexo. E esse fasor V0 é igual a V0e elevado a jφ0. Podemos, então, usando esta notação, escrever, finalmente, a parte real de V0, fasor V0, mais o fasor V1, mais o fasor V2, mais o fasor V3. Tudo isso igual a zero. É a parte da equação que pode ser igual a zero e vai satisfazê-la. Então, esta é a lei de Kirchhoff para tensões no domínio da frequência. E, felizmente, ela se parece muito com a lei de Kirchhoff para tensões em circuitos de corrente contínua. Lá, a soma das tensões percorrendo-se o loop era igual a zero. E, neste caso, é a soma dos fasores indo no loop que é igual a zero. Até o próximo vídeo.